Olá, sou Alessandro Gonçalves da Laboral School e no vídeo de hoje eu quero te falar dentre os diversos riscos que nós vamos encontrar no ambiente de trabalho, riscos cognitivos, riscos biomecânicos, outros riscos ergonômicos, que vão estar diretamente impactando aí a vida, a saúde do trabalhador. Um dos riscos que a ginástica laboral tem uma influência direta e pode, sem dúvida nenhuma, contribuir para reduzir os impactos negativos são os riscos biomecânicos. Esses riscos eles estão diretamente ligados à interação que o trabalhador vai ter com o seu posto de trabalho, a forma como ele executa o seu trabalho, os movimentos, a forma como a amplitude das articulações, a força que ele exerce, uma série de aspectos que no dia a dia o trabalhador muitas vezes, sem perceber, está exigindo do seu corpo e está expondo o seu corpo aos riscos biomecânicos. E como então a ginástica laboral pode influenciar diretamente na redução desse risco? Basicamente, nós podemos trabalhar dentro da ginástica laboral a educação postural, onde você vai permitir que o trabalhador conheça mais sobre o seu corpo, tenha propriocepção, conheça as formas de equilibrar, de simetria corporal e a partir daí ele possa realizar a mesma tarefa que já faz de maneira menos agressiva, menos nociva para o corpo humano. Então, basicamente, este é um aspecto que é importante que esteja inserido no seu programa de ginástica laboral, nas suas aulas de ginástica laboral, um trabalho de educação postural. Então você precisa entender como é o posto de trabalho, as características do posto, do ambiente e as características do ser humano, do trabalhador, no caso o seu aluno, para que você possa então orientá-lo a continuar realizando o seu trabalho sem agredir o seu corpo. Outra questão importante que você vai trabalhar a ginástica laboral são os três tipos de ginástica laboral. Ginástica laboral preparatória, que você vai preparar o corpo do trabalhador para que ele execute a sua tarefa, sem estar tão exposto aos riscos biomecânicos. A ginástica compensatória, que como o nome diz, ela vem para compensar as estruturas mantidas, sobretudo as posturas mantidas por períodos prolongados, posturas inadequadas que de alguma forma estejam prejudicando o corpo do trabalhador, e a ginástica de relaxamento, que olha só, aqui vem um conceito novo da ginástica de relaxamento, porque muito se fala que a ginástica laboral de relaxamento deve ser realizada ao final do expediente. Ok, mas nada impede que você insira entre a jornada de trabalho um trabalho de relaxamento, porque olha só, se você conhecendo a tarefa, identifica que a tarefa do seu trabalhador exige demais fisicamente e que ele precisa inserir pausas ao longo da sua jornada de trabalho, porque essas pausas são necessárias para uma recuperação adequada do seu corpo, para que ele volte de maneira mais produtiva e também previna possíveis lesões. Então, é importante que você também utilize-se de exercícios de relaxamento na própria ginástica compensatória, que estaria aí entre a jornada de trabalho, lá pelo meio da manhã ou mais pelo meio da tarde, quando a fadiga começa a aparecer, começa a aumentar e o corpo do trabalhador já não consegue mais manter aquele ritmo de produção, porque começa a perder a sua capacidade produtiva. Então você insere na própria ginástica compensatória, que viria ao meio da jornada, você insere então exercícios de relaxamento para permitir que haja uma recuperação. Porque muitas vezes, dependendo da tarefa, quando você vem propor alongamentos no meio da jornada de trabalho, de alguma forma você também vai exigir um desgaste metabólico, um aumento na necessidade de gasto energético do trabalhador, porque você está propondo exercícios de alongamento que precisam muitas vezes, em função da estaticidade do movimento, precisam muitas vezes exigir do trabalhador que ele imprima uma certa força para manter a posição do exercício. Então, você, ao invés de colocar exercícios de compensação no sentido de trabalhar alongamentos, você pode também trabalhar relaxamento. Mas tudo isso somente após você fazer um estudo detalhado e entender com muita profundidade. Eu gosto sempre de falar nessa palavra profundidade, porque isso quer dizer que você precisa conhecer mesmo
o seu aluno, o seu trabalhador, né? E também o posto de trabalho, mas sobretudo a tarefa, ou seja, o modo operatório, como ele realiza o trabalho que ele é contratado para realizar. Então, pensa nisso aí, as formas como você pode utilizar as diferentes modalidades da ginástica laboral para reduzir os riscos biomecânicos muito presentes no dia a dia do seu trabalhador. E se você gostou desse vídeo, o convite que eu te faço é assina o meu canal. Toda terça-feira tem vídeo, tem conteúdo lá no site alessandrogonçalves.com.br e a gente se vê. Vem ser meu aluno na Laboral School.